Para a Jovem Pan, o ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Ministro, bom dia, obrigado pela atenção. Bom dia, professor Marco Vieira, bom dia a todos os ouvintes da PAN. Ministro, falando sobre a greve, ontem o governo fez um amplo acordo, uma ampla divulgação sobre os pontos principais, mas eu pergunto para o senhor, em relação à questão da segurança e o trabalho para desobstruir as rodovias, como é que está esse trabalho? Quando que os caminhoneiros vão começar a deixar as rodovias, ministro? Bom, o nosso trabalho em termos de operações, ele vinha sendo coordenado e estava apresentando crescentemente um melhor desempenho, ou seja, nós estávamos conseguindo abastecer infraestruturas críticas como portos e aeroportos, nós estávamos destruindo vias, nós estávamos guarnecendo as bases, sejam de refinarias, como também as bases da PR, mas evidentemente que isso não era suficiente. O governo não pode substituir o mercado, e o mercado inteiro se paralisou por conta da greve dos caminhoneiros, que contava com o apoio, e conta ainda, não sei, com o apoio de grandes empresas que se aproveitavam desta greve para poder tirar proveito econômico. E por isso mesmo é que nós solicitamos ao Supremo Tribunal Federal que fossem instituídas multas para esse tipo de paralisação, já que a Constituição permite a greve dos trabalhadores em defesa dos salários e melhoria de condições de vida, mas não permite o lockout, que é exatamente a paralisia promovida por empresários. Pois bem, hoje pela manhã, os primeiros boletins que eu tenho recebido da Polícia Rodoviária Federal dão conta de uma queda da interdição, ou seja, das paralisações, e as áreas liberadas, ou seja, rodovias liberadas, já superam bastante bem aquelas que permanecem com paralisia, sendo que essas paralisias são parciais. De sorte que eu acredito que nós vamos ter uma, vamos dizer assim, uma redução paulatina daqueles que permanecem ainda paralisados, haja visto que a pauta deles foi atendida, eu diria assim, exaustivamente pelo presidente da República quando do seu pronunciamento ontem. Então já não existem, digamos assim, razões para que se mantenha essa paralisação, e é fundamental que a economia, que os transportes, enfim, que a cidadania possa voltar a ter uma tranquilidade, um sossego que ela não dispôs nesses últimos 7 dias. Ministro, justamente sobre isso, de forma direta, na avaliação do senhor, com os instrumentos que o senhor tem de informações aí, que todo o governo tem, é possível dizer, alternativa A, a greve está acabando, alternativa B, a greve acabou, alternativa C, permanece a greve? A alternativa A, a greve está acabando, até porque eu tenho chamado a atenção para uma característica dessa paralisação. O governo, ele inicialmente negociou e concentrou seus esforços naquilo que eu chamo de sindicalismo tradicional. Por que tradicional? Porque vertical e porque centralizado. Enquanto em paralelo se espalhava pelo país um movimento movido às redes digitais e que é descentralizado e horizontal. Isso criou uma dificuldade adicional enorme, porque como você se relacionar com a rede, aonde os líderes surgem espontaneamente no meio do processo, que eles também não têm uma experiência da negociação sindical, que sabe o que é uma pauta, que sabe o que é um ganho, sabe qual é o momento em que não se leva tudo numa pauta, nunca numa negociação sindical, e que tem uma certa visão, digamos assim, institucional da relação entre governos e sindicatos. Isso não prevalecia nesse movimento, que tem enorme autonomia, que se espalhou por todo o território nacional, e aonde, volto a dizer, os líderes eles surgem exatamente na própria deflagração da paralisia. Exemplo do que aconteceu em outros lugares do mundo afora. Basta lembrar o movimento da chamada Primavera Árabe, basta lembrar o que aconteceu em 2013 aqui mesmo do Brasil. Então, isso agregou uma dificuldade adicional para que você pudesse negociar o fim da paralisação. Ministro. Então, a saída foi, foi chamar um grande número, tá certo, de esses representantes, onde tiveram praticamente 40 negociando dentro do Palácio do Planalto, e também as distribuidoras e transportadoras, para que você pudesse exatamente lançar essa proposta e que ela tivesse o efeito de desacelerar. Mas essa desaceleração, ela vai vir gradualmente, depois ela vai cair mais rápido. Mas nesse primeiro momento, ela ainda será
um tanto quanto, eu diria, proporcional às discussões e os debates que estão tendo, inclusive nas redes sociais. Vera. Bom dia, ministro. É a Vera, tudo bom? Oi, Vera, tudo bem? Bom, no primeiro momento não, a gente entra hoje no 8º dia desta greve. Há relatos de que o governo foi avisado de que ela ocorreria, que eles parariam o país sem maiores... não houve eufemismos, foi dito claramente desde a quarta-feira da semana anterior. Eu pergunto, essas idas e vindas na negociação, o governo, num primeiro momento, dizendo que não negociaria nada, depois negociando um pouco, depois colocando o exército e ameaçando com multas altíssimas na esperança de aí sim debelar o movimento. Ainda assim não aconteceu, aí cedeu a pauta mais ampla. O governo não permitiu justamente essa pulverização de lideranças e essa situação em que fica difícil prever quando a greve efetivamente vai terminar? Vera, em primeiro lugar, todo movimento costuma exacerbar a sua capacidade de impacto de paralisação. Não tem movimento, sobretudo movimento nacional, que não diga, olha, vamos parar o país. Isso, todo movimento sindical, de âmbito nacional, ele se propõe a fazer isso. E, de fato, não tem como você acreditar que isso possa vir a acontecer. E lhe digo mais, não foi o sindicalismo tradicional que paralisou o país. Foi aquele sindicalismo, digamos, se é que podemos chamá-lo assim, mas na verdade um movimento de rede, como eu disse, absolutamente horizontal e descentralizado. Este sim, tanto é fato que as lideranças sindicais tradicionais assinaram um acordo com o governo, mas que eles não puderam cumprir, porque as redes tinham tomado a liderança do processo e ela de fato é muito espontânea, difícil de você negociar. O governo, ele nunca deixou de ter um diálogo, quer dizer, ele num certo momento o governo falou, olha aqui, eu dialoguei com o movimento o tempo todo, foi a fase, digamos assim, diálogo e democrática, agora eu vou utilizar a autoridade, tinha que utilizar a autoridade, tinha que utilizar Forças Armadas, porque se não fosse ela, você não teria nenhum aeroporto, nem porto funcionando, nem cargas estratégicas, nem você poder levar medicamentos, por exemplo, para hospitais e etc. Então era inevitável que você fizesse uso disso, não tanto pela força em si, mas mais pela necessidade de manter certas áreas críticas abastecidas, e depois encontrou uma imensa dificuldade, inegavelmente, de ter com quem negociar. Porque você tinha um grupo, por exemplo, o Osmar Terra tinha um grupo do Rio Grande do Sul que dizia que tinha representação, o Márcio França tinha um grupo de São Paulo, alguém tinha no Ceará e assim por diante. Então, com quem negociar efetivamente essa pauta? E o governo entendeu que teria que ceder mais para poder, evidentemente, evitar o mal maior. Era isso que tinha que se fazer pelo princípio de responsabilidade e isso que foi feito. O movimento é horizontal, está descartada, portanto, a questão do lockout, né, ministro? O lockout não está descartado de maneira alguma, porque se você prestar atenção, nós temos absolutamente... Mas as duas coisas são contraditórias, né, ministro? São contraditórias, mas ao mesmo tempo são complementares, porque se você tem horizontalidade, não implica que você não passa a ter o apoio e o lockout, até porque isso está caracterizado, nós já temos 50 inquéritos abertos pela Polícia Federal. Então, uma coisa não elimina a outra. Você tem um movimento que de fato é horizontal, mas você teve o apoio das grandes empresas transportadoras e distribuidoras. Está amplamente constatado pela própria Polícia Federal. Ministro, só uma última questão, abusando da sua gentileza. A Polícia Federal está feita ao seu ministério, né? Perfeito. Sim. A Polícia Federal deve ter, presumo, me corrija se eu estiver errado, um setor de informações. Não foi possível detectar lá atrás, na semana anterior à passada, quando já era palpável, já sabia, se falava do que o movimento ia ocorrer e que seria provavelmente de proporções muito grandes. Eu não estimava, porque não tenho essas informações, evidentemente, que fosse alcançar essas proporções. Não houve, nesse sentido, uma avaliação equivocada, tanto do seu ministério, como especialmente do Gabinete de Segurança Institucional, em relação à amplitude dessa greve? Olha, professor Vila, eu diria que se houve, todos os governos têm, mundo afora, dificuldade de lidar com esse tipo, digamos, de paralisação. Basta lembrar 2013. Alguém previu 2013? Houve alguma área de inteligência de governo que previu? A Primavera Árabe, os indignados na Espanha, Passa Tahrir, o movimento Occupy Wall Street, etc, etc. Alguém conseguiu prever isso? Então,
Então, um dos problemas que lidamos hoje, os governos, não só o nosso, mas o governo em qualquer lugar do mundo, é que nós tínhamos uma tradição de lidar com coletivos, os sindicatos, as igrejas, as associações, os partidos. Hoje, ao lado disso, e isso vem, inclusive, perdendo espaço, você tem as redes. As redes podem pegar ou podem não pegar. Não há exatamente um prazo, digamos assim, muito para os governos que são entidades grandes, que são entidades, muitas vezes, muito pesadas, você ter a capacidade de perceber essa realidade. Os governos têm que desenvolver essa capacidade, mas é preciso admitir que não é fácil você prever. Porque tanto você pode ter, por exemplo, você tem chamadas para, se você der uma olhada nas suas redes sociais, você vai ver chamada para tudo hoje. Qual delas vai pegar? Qual delas não vai pegar? Então, de fato, vale a crítica à questão da percepção? Sim, vale. Mas é uma crítica que todos os governos hoje enfrentam. Lidar, não mais com aquela estrutura dos coletivos com os quais os governos se relacionavam e negociavam, e lidar com algo que tem, por exemplo, como diz o Manuel Castells, se você tem, de um lado, uma crise econômica, se você tem uma deslegitimação da política, basta o quê? Uma ignição. Basta um fato que detona, que é imprevisível. Quem poderia prever que aquele verdureiro que se imola e avisa pelas redes sociais que iria se imolar jogando combustível sobre ele na frente do Palácio, lá em Marrocos, deflagraria a queda e a mudança. Na Tunísia, perdão. Quem diria que ele iria deflagrar aquilo tudo? Qual é a previsibilidade? Qual foi o país no mundo e quem foi que previu no mundo que aquilo ali poderia acontecer e gerar aquele efeito contágio? Ministro, o senhor foi... Os problemas que a gente convive. Pois não. O senhor foi titular da Defesa até pouco tempo e ainda tem uma boa relação lá. O governo, pela segunda vez, num incidente importante, recorre às Forças Armadas para tentar debelar uma situação. A primeira foi na intervenção do Rio e a segunda foi agora. Durou poucos dias esse discurso de que a Força Nacional de Segurança faria a escolta dos caminhões e restabeleceria o abastecimento. O Exército não está aparelhado para isso? Foi um uso que não se mostrou eficaz? O que aconteceu? Olha, em primeiro lugar, permita aqui pelo menos duas correções dela. Em primeiro lugar, nós entregamos às Forças Armadas em 11 garantias da lei e da ordem ao longo dos 20 meses que eu estive à frente do Ministério da Defesa. 11, só no Rio Grande do Norte foram 3. E isso fruto da crise da segurança que nós temos enfrentado e que é, de fato, a minha preocupação como ministro da Segurança. Em segundo lugar, você não usa Forças Armadas necessariamente para o efeito de debelar. Você usa porque elas têm uma capilaridade que ninguém tem. Eles estão em todo o país. Ninguém tem a capilaridade, tampouco ninguém tem os recursos humanos que tem. As Forças Armadas dispõem de aproximadamente 320 mil homens e mulheres, além de meios, transporte, caminhão, grua, avião, que você precisar. Então não tem como, diante de uma situação como essa, não lançar a mão das Forças Armadas, não com a função repressiva, mas com a função logística de poder suprir aquilo que a gente chama de infraestrutura crítica. Agora, vamos mais uma vez deixar claro, não tem Força Armada, não tem Força Nacional, não tem PRF que substitua o mercado. Okay. Isso não tem como substituir. Isso é uma realidade com a qual nós tivemos que lidar. Ministro, desculpe, as paralisações seguem em 16 estados e no Distrito Federal. Se elas continuarem, o governo vai mudar sua política, vai continuar cedendo ou vai partir, usando uma expressão não muito correta, mas vai partir para a repressão? Olha, em primeiro lugar, o governo não tem, com muita sinceridade, mais o que oferecer. Eu assisti pessoalmente os 2 dias de negociação entre o presidente da República e a equipe econômica e a dificuldade, o que nós tivemos que fazer em termos de sacrifício de programas e projetos orçamentários para poder dar suporte a esse subsídio que nós estamos fazendo. Em segundo lugar, não tem como fazer repressão num sistema democrático. Isso vai partir da justiça, se tiver que tomar medidas adicionais, e elas serão tomadas, mas sempre dentro da lei, sempre dentro do Estado democrático de direito, que o governo faz questão de seguir e ele não abre mão. Ministro Raul Jungmann, mais uma vez, obrigado pela atenção com os ouvintes da Jovem Pan. Até uma próxima vez. Eu só que agradeço. Um bom dia a todos. E eu só